telespectador amigo, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Estamos na rua Ponta Grossa, 1836, sobre Loja dos Calçados Santa Rita, bem no centro de Apucarana. O IPTH é uma instituição de apoio à saúde mental e também uma instituição filosófica. Temos palestras públicas abertas a toda a população, todas as terças-feiras às 20 horas. Você é o nosso convidado. Também às sextas-feiras, 19h30 e sábado às 14 horas temos constelações familiares abertas à população. Hoje no programa Conexão Alfa nós vamos falar sobre o que, Mayusha? Olá. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre o e-mail da Neuza. Ela escreveu pra gente no e-mail contato@ipth.com.br e ela diz o seguinte, Dr. Celso: conheci o IPTH em 2010. Sofria de perturbações, insônia e bipolaridade. Fui tratada com remédios por 18 anos. 6 meses após fazer a terapia do inconsciente, troquei de psiquiatra para que ele pudesse diminuir os remédios. Faz 3 anos que voltei a dirigir e voltei a ajudar meu marido na empresa, após a terapia do inconsciente. Dr. Sheffer removeu o trauma de nascimento e eu sinto como se tivesse nascido de novo. Sou eternamente grata ao IPTH e ao Dr. Sheffer. Obrigado, Neuza, por esse e-mail fantástico. É importante ouvir ou ler, os e-mails das pessoas que conseguem buscar dentro de si e encontrar a solução para os seus problemas. A nossa metodologia, ela é, por excelência, a melhor metodologia conhecida na América Latina. Quem diz isso não sou eu, o criador do método, mas são as premiações que o IPTH tem recebido a nível estadual, nacional e internacional. As técnicas que aplicamos aqui no IPTH realmente têm chamado a atenção do mundo inteiro. E nós vamos representar a Apucarana dia 24, 25 e 26 de novembro, né, Mayusha? Isso, num prêmio de reconhecimento internacional de uma instituição do Panamá. Exatamente, vamos estar num congresso internacional em São Paulo, falando para 17 países da América Latina sobre a metodologia abordagem sistêmica das memórias inconscientes. Essa metodologia tem um alcance no profundo do ser humano, lá na essência do ser humano. Todos nós possuímos na nossa mente, as 3 camadas da mente, nos porões do inconsciente, todos nós possuímos este potencial de realização, de sucesso, de alcançar todos os objetivos que possuímos. Mas acima desta camada tem aquilo que chamamos de filtro do inconsciente, onde se acentua toda a ramificação de traumas e bloqueios e complexos registrado no ventre materno e na primeira infância. Vejam como escreveu a nossa amiga, a Neuza, sobre o tratamento dela. Ela entrou em depressão, desde jovem ela já se dizia depressiva. E aí, conforme a vida vai passando, os problemas vão se acentuando, ela se casou, teve filhos e teve uma perda significante na família, foi a morte da mãe. Ela tinha parece que 22, 23 anos quando a mamãe dela morreu. A partir desta tristeza que ela teve, imagina, todos nós podemos ficar tristes, não é verdade? Faz parte da vida, Faz parte da vida. Se nós, por exemplo, perdemos a mãe, puxa vida, aquilo que nós de mais valor que nós temos na vida é a mãe. A gente tem que passar por um período de luto. Sim, e quando esta mulher que escreve o seu e-mail, ela entra nesse período de luto, de tristeza, então ela foi levada num psiquiatra e não foi aqui de Apucarana e diagnosticaram que ela estava com depressão. Na verdade ela não tinha depressão, ela estava triste. Ela tinha uma tristeza muito grande dentro de si. Mas qual é a diferença do diagnóstico
da tristeza e da depressão. Não existe diferença, Mayusha, porque todas as características da tristeza são semelhantes ao da depressão. A diferença eu acho que fica no tempo, né? Se ficar muito prolongado, a pessoa não consegue sair daquele período, daí pode se caracterizar uma depressão. Pode caracterizar uma depressão, mas vejam bem, 95% das depressões não são químicas. Não é a falta dos neurotransmissores ou a falta de outros hormônios ou timozinas do corpo. É um mecanismo inconsciente traumático que causa a tristeza. Aí é que o remédio cronifica o problema. Claro que se a pessoa está depressiva, está com desejo suicida, tem que ser medicada, não tem dúvida, nós não somos contra a medicação. Nós falamos sempre a não cronificação do problema e a piora do problema pelo efeito prolongado dos efeitos colaterais que o remédio pode causar quando a depressão não é química, é emocional, como foi o caso dessa ouvinte, dessa telespectadora, nossa amiga aqui do IPTH. Ela escreve dizendo que todos os anos que ela passou entre cama e internamento, uma vida difícil, estava embasado em um único registro, o registro de nascimento. Então a morte da mãe foi um gatilho que acionou o trauma do nascimento. Exatamente. Quando ela foi nascer, nós vimos isso no inconsciente dela, ela não queria nascer. Ela não encontrou nos pais o amor, que é o referencial primeiro que nós temos quando viemos para a concepção, porque os pais brigavam muito. E o pai principalmente queria separar e dizia: não separo de você por causa desta criança. E esta criança no ventre materno, ela codificava como um estorvo, sendo a culpada da infelicidade dos pais. E aí então ela simplesmente não queria nascer. E ela nasceu a fórceps. Aí é que está aquela questão. Ela não queria nascer e ela narrava em sua regressão que ela segurava com os ombros para não nascer. Então ela tem que ressignificar o nascimento dela, a gente chama de regestação. Todo nascimento traumático, ele precisa ter essa regestação da pessoa entrar no inconsciente e nascer de novo? Na verdade é o seguinte, quando nós falamos em traumas, quero que o amigo telespectador entenda. Quando nós estamos no ventre materno, nós estamos ativo a todas as emoções da mamãe e do papai. Tudo que nos cerca, nós estamos ativos, estamos ligados. E no momento de tristeza da mãe e o pai, quando eles não se entendiam, então ficou dentro dela aquele registro de tristeza, de rejeição e dela não querer nascer. E aí, quando ela vem aí para a vida adulta, já com 22 anos, quando a mãe morre, ela perde novamente o referencial único que ela tinha, que era a mãe. Porque a mãe passou pela fase difícil na gestação, mas depois a mãe lhe deu amor, a mãe atribuiu o amor a ela e o pai também. Mas o registro negativo ficou adormecido. É como uma dinamite adormecida. A morte da mãe foi o gatilho. Então, quando ela perdeu a mãe, se instalou novamente aquele núcleo de tristeza e abriu em leque de uma série de problemas. Ela entrou em pânico, ela dirigia, ela viajava para Curitiba, para Florianópolis, nas praias, todo final do ano, ela conduzia a família com o carro e a partir de então, ela nunca mais dirigiu. Não conseguia sentar no banco do motorista que entrava em pânico. Aí que nós falamos que um registro base, Mayusha, serve como ramificação e abre leque. Ela se sente incapaz a partir Exatamente, ela não ficou só triste, depressiva, mas com medo de tudo e de todos. Tanto é que na rua ela tinha a sensação que tinha alguém seguindo ela. Então, o inconsciente fica atormentando ela a todo momento. Não é que o inconsciente fica atormentando, o registro fica aberto. Eu quero exemplificar, por exemplo, você, meu querido telespectador, está ouvindo uma música numa estação de rádio, naquela frequência.
Aquela música é bonita, você sabe ela de cor, daqui a pouco entra uma outra frequência e aquela estação, aquela frequência começa a sair do ar, começa a fazer chiados e ruídos. É exatamente isso que acontece na nossa mente quando tem um registro traumático e ele abre. A pessoa a pessoa recebe esta perturbação no racional e começa a desequilibrar as emoções, abrindo, como eu disse, uma grande ramificação de efeitos colaterais. E aí, para piorar, o remédio, então, realmente ela não se adaptou com o remédio, tomou muitos anos esse remédio, acabou ficando entre cama e internamento, até que removemos um único registro negativo que ela tinha. Que foi o da gestação. Da gestação. Ela não queria nascer e a criança, quando ela foi tirada a fórceps, ela se revolta contra a vida. Então, esses nascimentos, o pélvico, o fórceps, cordão enrolado no pescoço, sempre caracteriza um trauma, Dr. Celso? Sempre caracteriza que a criança codificou um momento de desamor. Algumas mães dizem assim: doutor, eu sempre amei meus filhos, eu nunca rejeitei. Mas nós precisamos entender que a criança no ventre materno, ela tira suas próprias conclusões. Como nós temos casos de regressões, chamamos de abordagem, onde a pessoa tem um código de rejeição. E nós vamos ver na íntegra aquele registro. O papai nunca rejeitou, a mamãe nunca rejeitou, mas ele concluiu pela tristeza da mãe ou pelas brigas entre os pais que os pais não amavam. Porque a criança não consegue diferenciar o pai e a mãe e ele. Ele sempre tem na mente que ele é a mãe e é o pai. Então é dentro desse contexto que a criança codifica negativamente e poderá ter sérias consequências, como foi da nossa telespectadora que escreve, a Neuza. Por causa de um trauma, ela quase perdeu a vida. A cesárea também causa trauma no bebê? Nós temos aí várias crianças, vários adultos, né, que quando nós trabalhamos a criança dentro do adulto, nós identificamos que o problema era a cesárea. Ela não queria nascer, não estava no momento dela nascer, e dentro desse nascimento programado, não foi a natureza da criança que determinou o nascimento. Então ela sente como se ela fosse arrancada do ventre, e na vida cotidiana ela não consegue se encontrar. É como se ela não encontrasse o lugar dela. Sempre parece estar faltando alguma coisa. Eu ainda não encontrei meu lugar, não me encontro profissionalmente, não me encontro amorosamente, e algumas até dizem: eu não sei quem sou. Por isso devemos priorizar o parto natural, normal. O parto normal deve ser levado a sério. E se as mães puderem, elas devem preferir o parto normal. É menos dolorido, é natural, não é verdade? Com certeza. É menos dolorido para a criança. Estamos falando de uma questão natural. E a criança participa do parto. Sim, ativamente. Na cesárea ela não é nada, nem ela nem a mãe. Quem que é o artista principal da cesárea? O médico. Exato. Então a criança fica em segundo plano. É verdade. Então, se a criança não estiver correndo risco, se a mãe não estiver correndo risco, o parto normal. Nada de agendar a data da criança nascer, desde que ela escolha, a criança sabe a hora que ela tem que nascer. Acabou o nosso tempo, Dr. Celso. Nós voltamos na próxima oportunidade falando mais sobre a vida e seus mistérios. Grande abraço. Até o próximo Conexão Alfa.